Este vídeo explicativo refere-se à tarefa 3, que tinha como objetivo trabalhar os números racionais negativos, positivos e o zero. Pressupunha que tivessem visto o vídeo com atenção para poder resolver de forma rigorosa a tarefa que se propunha, que era completar as seguintes indicações com o símbolo de pertence ou não pertence. Recordemos que os números naturais, o conjunto dos números naturais, se inicia com o 1, depois 2 e por aí adiante, de tal modo que é um conjunto infinito. Então, menos 5 não pertence aos números naturais. Se acrescentarmos aos números naturais o zero, obtemos o conjunto dos números inteiros positivos e o zero, n0. Mas se ao n0 acrescentarmos os números inteiros negativos, temos então o conjunto dos números relativos ou conjunto dos números inteiros positivos, negativos e o zero, que se designa por o conjunto Z. Se a este conjunto ainda introduzirmos os números representados por frações, positivos ou negativos, os números representados de forma decimal, obtemos um outro campo numérico que se denomina conjunto dos números racionais e que representa com este símbolo. Então o 4 é evidente que o 4 pertence a quê? Todos os números que estudaram até agora pertencem ao conjunto dos números racionais. O 0 não é um número natural, mas é um número inteiro, portanto não pertence. 2 décimas pertence ao conjunto dos números racionais. Claro, todos os números representados com uma vírgula, ou por fração, ou números inteiros, negativos ou positivos, todos aqueles que estudaram até agora pertencem ao conjunto dos números racionais. 4 meios. 4 meios. Este número pode ser representado por 2. Portanto, 2 é um número natural. Então, nesse caso, podemos dizer que 4 meios pertence ao conjunto dos números naturais. 1/3. 1/3 não pertence ao conjunto dos números relativos, porque os números relativos dizem respeito apenas aos números inteiros, sejam positivos ou sejam negativos. É o conjunto Z. O 2. O 2 é um número positivo inteiro. Fosse positivo ou mesmo negativo ou até o zero, pertenceria ao conjunto Z dos números relativos. Ora, este é o número de representação decimal. Logo, Z é o conjunto dos números inteiros. Portanto, 1,2 pertence ao conjunto dos racionais, mas não pertence ao conjunto dos números relativos. Neste caso, não pertence. Considera os seguintes números racionais. Na reta numérica, vamos marcar os pontos de acordo com o que indica indicados por estas abscissas. Ora, o ponto A é o menos 2. Se aqui temos 2 e aqui temos menos 1, onde vamos encontrar o ponto 0? Provavelmente não será aqui. Provavelmente o 0 estará aqui. Porquê? Porque cada 2 tracinhos representa uma unidade. Reparem, uma mais uma deu 2 unidades. Agora já estamos em condições de poder representar a abscissa destes pontos. Ora, o A menos 2
significa que o A está aqui. B mais 1 significa que o B fica aqui. C é igual a 0. D é igual a meio, é entre o 0 e o 1. O E é menos uma unidade e meia. Portanto, menos 1 está aqui, menos 1,5 será aqui. Será o ponto E aqui. Considera a reta numérica seguinte. Escreve as abscissas dos pontos nela assinalados. Muito bem, sendo assim, reparemos que de 0 a 1 encontramos 2 espaços, quer dizer que cada unidade está representada por 2 tracinhos. Feita esta análise, podemos perceber então que o A é o mesmo, tem de abscissa 1, 2, menos 2. O B está entre o 0 e o 1, tem de abscissa 1 meio, ou 0,5. O C está entre o 1 e o 2, tem de abscissa 1 meio, ou 1,5, ou ainda 3 meios, por exemplo. O ponto D, se aqui é o 2, 2,5, 3. O ponto D tem de abscissa 3. Completa os espaços colocando um dos símbolos menor, maior ou igual. Ora, 3 unidades, 3 unidades, 3 décimas, 3 décimas, 5 centésimas, 6 centésimas. Logo, este número 3,35 é menor que 3,36. Menos 5 e menos 6. O número maior são aqueles que ficam mais próximos do zero. Portanto, o menos 5 é maior que menos 6. Repara, temos a reta numérica, temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6, menos 5. Se o número maior é o que fica mais perto do zero, o menos 5 é maior que menos 6. 5 sétimos e 8 sétimos. Um dos critérios que podemos adotar, a regra geral, é que quando os denominadores são iguais, a fração que vale menos é a que tem menor numerador. Portanto, 5 sétimos é menor que 8 sétimos. Também poderíamos dizer que, neste caso, outro critério, poderíamos dizer que nas frações em que o denominador é menor que em que o numerador é menor que o denominador, a fração é menor que a unidade. Esta aqui, o numerador é maior que o denominador, a fração é maior que a unidade. Então, voltamos a ter que dizer que 5 sétimos é menor que 8 sétimos. Entre 3 sétimos e 7 quintos, neste caso agora, os denominadores é que são iguais. Ora, o que é que acontece? Acontece que, quando os denominadores são iguais, a fração que tem maior valor é aquela que tem maior numerador. Portanto, 3 sétimos é menor do que 5 sétimos. Mas, como são números negativos, será maior aquela que estiver mais próxima do zero. 0. Dividimos a unidade em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é menos 1. 3 sétimos ficará
aqui. Menos 3 sétimos. Menos 5 sétimos. O menos 5 sétimos. 3, 4, 5 sétimos. O menos 5 sétimos ficará aqui. Menos 5 sétimos. Ora, o número que fica mais perto do zero é o número que vale mais. Portanto, menos 3 sétimos é maior que 5 sétimos. É evidente que entre dois números inteiros consecutivos há sempre um número infinito de números não inteiros, claro. Portanto, poderíamos dizer que o número entre menos 5 e menos 4 poderia ser menos 4,3. Por exemplo, menos 4,4, etc. Entre 7,2 e 7,3 também existe um número infinito de números. Poderíamos dizer, por exemplo, que 7,23 ou 7,26. Entre metade menos 1/2 e menos 1/4, poderíamos indicar, reparem, reta numérica, o zero, uma unidade, meio, dividido em 4, aqui temos menos 1/4 e aqui temos menos 1/2. Ora, menos 1/4 e menos 1/2, fica aqui um conjunto de números infinito que poderíamos indicar. Uma forma ainda mais simples, 1/2 em números decimais escreve-se 5 décimas. 1/4 escreve-se 25 centésimas. São duas maneiras diferentes de representar o mesmo número. Então, entre 5 décimas e 25 centésimas, que número é que nós poderíamos aqui escrever? Pois, por exemplo, sei lá, 27 centésimas. Muitos outros poderiam ser aqui indicados. Entre 4 sétimos e 6 sétimos. 5 sétimos, por exemplo.